repetir no versículo 21, parte B: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Amados, é uma pergunta que nós que estamos aqui hoje devemos fazer para nós mesmos. Por quê? Elias, ele estava alertando ao povo e tentando trazer o povo de volta às suas convicções de fé no único Deus, no Deus que tirou do Egito, no Deus que o sustentou com maná, no Deus que o sustentou com água da rocha, no Deus que deu a Israel não apenas uma terra que manava leite e mel, mas que constituiu a Israel como reino, subjugando a todos os seus inimigos que Israel cruzou pelo caminho. Só que por conta dessa influência de Acabe, de Jezabel e de adoração a Baal, o povo não queria se distanciar de Deus, mas aceitava a proposta de que Baal pudesse fazer alguma coisa por eles. E olha, aqui é que Elias entra de forma contundente, porque um dos atributos que Baal carregava é que ele era o Deus do trovão, que ele era o Deus do fogo, que ele podia realizar sinais tremendos através do trovão, do fogo, dizem os estudiosos. E Elias então quer justamente provar ao povo que Baal simplesmente não existia, e que o verdadeiro Deus do fogo, da água, da chuva, do monte, do vale, de qualquer outro lugar, é o Deus único e verdadeiro, Jeová, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, seu Deus, espero assim, e que certamente o outro era uma farsa, o outro era uma mentira, o outro era um engano, o outro era uma proposta maligna do diabo para o desvio da nação de Israel. Você está entendendo até aqui? Aí você precisa entender o que é a palavra cochear. É por isso que Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? No hebraico, a palavra é passar, que significa, de forma figurativa, pular de um lado para o outro. Ou seja, Israel ora estava do lado de Deus, ora estava do lado de Baal. Só que Baal era um ídolo, Baal era uma estátua, e que o próprio Deus já tinha humilhado diversas vezes com a natureza. Quando Elias disse assim: não vai cair uma gota de orvalho, Baal foi capaz de impedir? Não. Deus disse: não vai ter água, não teve água. Quando Elias resolveu dizer assim: vai ter água, teve água. Só que agora, como Baal era adorado por ser também o Deus do fogo, Elias coloca a Israel, aos profetas de Baal, a Acabe e a Jezabel, na prova na qual eles diziam que Baal era rei, na qual eles diziam que Baal era Deus. Se ele é Deus do fogo, ele vai ter que provar que ele é Deus do fogo. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Com a situação do povo, queridos, cada vez mais complicada pela idolatria, Elias, ele entra num desafio contra a coroa real, contra os profetas de Baal, que não eram poucos. Nós lemos no texto 450 profetas, e contra o próprio povo, porque quando Elias convoca a todos no Monte Carmelo, a palavra de Deus diz que quando Elias propõe, o povo não lhe respondeu absolutamente nada. Ninguém se levantou e disse: Elias, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, você está certo, Elias, mantenha a sua posição, eu estou do seu lado. Não, eles ficaram todos mudos, ficaram todos calados. Por quê? Porque o coração deles estava dividido, o coração deles já tinha sido contaminado ao ponto deles não terem convicção de fé, de dizer assim: verdadeiramente só há um Deus nos céus, na terra, no mar, no universo. Os outros mais todos são invenção da cabeça humana. Se eles tivessem feito isso, eles tinham dado prova de fé. Queridos,
Preste bem atenção. Elias, ele queria simplesmente provar que não havia nenhuma outra opção a não ser o Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, não há nenhuma outra opção a não ser o Senhor. E por que eu digo isso? Porque às vezes as circunstâncias, a situação divergente, complexa, difícil, impossível aos olhos do homem, fazem com que o homem comece a buscar uma segunda possibilidade. E isso acontece muito tranquilamente, vai de forma sutil, invadindo o nosso coração. O que nos faz, queridos, nos demover da nossa fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro? Pensando sobre isso, enquanto eu preparava essa mensagem, eu listei alguns itens que tentam me influenciar, vez por outra. Por quê? Porque eu penso como você pensa, eu quero solução como você quer solução, eu tenho expectativas como você tem. Então eu prefiro dizer o seguinte: o que permeia o meu coração quando as coisas não estão indo bem? O que acontece comigo quando aquilo que eu imagino, que eu penso, que eu tenho convicção ser de Deus, não acontece? Primeira coisa, queridos, está demorando muito. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas talvez isso pode significar o que você realmente está esperando. Você está esperando na fonte errada. Por quê? Porque você está esperando no tempo. Diga assim: eu não devo esperar no tempo. Porque não é o tempo que determina as minhas situações, as circunstâncias resolvidas ou não. Mas acontece que a demora faz adoecer o coração. É o que Provérbios fala. A expectativa de que alguma coisa vai acontecer, e vai acontecer hoje ou na próxima semana. Quando isso não acontece, o meu coração adoece, o meu coração cocheia entre dois pensamentos. Ou seja, se não aconteceu no tempo determinado, é porque então não era para ser. Mas quem está dizendo isso? É Deus ou é você que está dizendo isso? O tempo não é esse. É Deus que está dizendo que não é o tempo, ou o tempo que você predeterminou é que está fazendo você entender agora que você acha que está indo no caminho errado. Segundo, se está todo mundo fazendo. Às vezes a gente pensa assim: se está todo mundo fazendo, então é isto que eu devo ter que fazer também. Mas quem disse? Se nós olharmos para o cenário em que Elias está, ele é publicamente o único que está indo na contramão. Ele é o único que está indo numa direção solitária. Os outros todos demais, até os que mantinham a sua fé no Senhor, os 100 profetas que foram escondidos, os 7.000 que não se dobraram e que a boca não beijou o ídolo de Baal, mesmo esses, no cenário nós não os vemos, no cenário nós não os conhecemos, eles são simplesmente pessoas citadas. Mas Elias não, Elias é um personagem que nós conhecemos. A sua luta, ela é propagada desde os primórdios bíblicos, e que se mantém na contramão de tudo e de todos. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: não é porque está todo mundo fazendo que você tem que se permitir fazer. Você tem que saber se o que você vai fazer para resolver o problema, para resolver o conflito, ainda que desagrade o mundo inteiro, está agradando a Deus. A palavra de Deus nos pergunta: importa agradar a quem? Agradar a Deus ou agradar aos homens? E a terceira, talvez uma das mais perigosas, que nós às vezes pensamos
cocheando com o nosso coração dividido por